anictérico e A cianótico. Porque você vai dizer o que ele não tem. Cianótico é a coloração azulada, vem de ciano, que é um tom de azul. Acianótico é que não tem a cianose. Então, acianótico não tem a coloração azulada. Mas ela pode ser em qualquer parte do corpo. Cianose só indica coloração azulada. Então, você pode botar paciente com cianose em terceiro quirodáctilo esquerdo. O que isso quer dizer? No dedo esquerdo. O dedo esquerdo dele está azul. Igual quando a criança nasce, ela nasce muito roxinha, é isso? É isso. Paciente com cianose central. O que é a cianose central? É rosto. Aí quando o paciente está com o rosto azul, cianose central. Hiperemia. Hiperemia é um avermelhado. E aí, o que quer dizer esse avermelhado? É um excesso de sangue naquela região. Então, por exemplo, sabe quando você fica muito tempo apoiada numa mesma posição, quando você vai olhar aquela região está vermelha? Por quê? Você ficou ali interrompendo o fluxo sanguíneo e o sangue tentando chegar. Quando você libera a corrente sanguínea, o sangue chega de uma vez só, aí fica vermelho. A gente vai chamar de hiperemia. Excesso de sangue naquele local. Quando a gente tem alguma coisa que inflama, fica hiperemiado. Por quê? Precisa chegar sangue para as células de defesa chegarem, certo? Então vai aumentar a concentração de sangue naquele local. Vai ficar hiperemiado. Beleza? Outra coisa que faltou no slide, mas aí vocês anotam aí. Sabe quando você bate e aí você fala assim, nossa, ficou roxo aqui, quando você olha, na verdade tá meio verde, meio marrom, não tá roxo. É uma equimose. Professora, não é um hematoma? Não. Por quê? Hematoma é quando tem coleção de sangue. Então, se você bate e forma aquela bolsa de sangue, se romper sangra pra caramba, aí sim, o hematoma. Mas quando você bate e fica aquele arroxeado, que vai esverdeando, vai ficando marrom, é equimose. Tá? É o arroxeado da pele, que não é uma coleção de sangue. Hiperemia ocular. Quando não é um É um hematoma. Então, eu dou muita hiperemia, sabe? O hematoma é uma... O hematoma é quando tem coleção de sangue, quando tem sangue agrupado embaixo da pele. Já não está mais na corrente sanguínea. Vamos lá. Hematoma. O que é o hematoma? O hematoma é uma coleção de sangue, ou seja, é um punhado de sangue que saiu do vaso sanguíneo e ficou ali sobre a pele. Mas no hematoma é sangue que, se você romper a pele, ele sangra, ele escorre. Na equimose, foi uma quantidade de sangue que saiu do vaso, dispersou na pele, mas se você romper a camada de pele superficial, não vai sangrar, porque ele não está acumulado ali. Ele fugiu do vaso naquele momento
romperam-se alguns capilares e pronto, aquilo ali já vai ser absorvido. A gente passou a vida inteira falando errado. A gente passou a vida inteira falando errado. E a gente continua falando errado até hoje. Porque ninguém cai, aí fica com roxo na perna e fala, porra, tô com equimose na perna. Ninguém fala isso. Virou hematoma pra tudo. Oi? Hematoma é quando tem coleção de sangue. É equimose isso. Hematoma é quando tem coleção de sangue. Equimose é o que a gente chamou de hematoma a vida toda. É uma punhada de sangue pra botar fora. Nada parece com as manchas de É equimose. É equimose. Mas pode ser também, aí a gente explica um pouco mais, mas é um pouco mais específico, as petequias. O que é petequias? Peraí. Não, as petequias, sabe lá quando teve o auge da dengue? E a gente fazia a prova do laço? A gente botava o manguito no braço, fazia um círculo, apertava o manguito, depois contava quantas bolinhas vermelhas apareciam dentro desse círculo. Essas bolinhas vermelhas são pequenos pontos de sangramento, mas são bolinhas vermelhas, são petequias. O hematoma é petequias. Petequias, é aquele que está no meio. São bolinhas vermelhas. São bolinhas vermelhas. São bolinhas vermelhas. Eu acho que não vai dar tempo de dar o jogo hoje com vocês. Foi? Essa parte foi? Então agora a gente vai falar de dicionário mesmo. Vou falar um monte de palavras e explicar ela um pouquinho para vocês. A gente não vai mais falar dor. A gente vai falar algia. Então quando o paciente está reclamando de uma dor, ele está com uma queixa álgica. Porque é uma queixa de dor. E aí, algia, ela pode se tornar um sufixo. Por quê? Se ela vier acompanhada do local dessa dor. Então, por exemplo, já ouviram falar de nevralgia do trigêmeo? O que é a nevralgia do trigêmeo? É uma inflamação no nervo trigêmeo que causa dor. Então, é uma algia no nervo, nevralgia. Já ouviram falar em fibromialgia? É uma dor nas fibras musculares. E vem de algia também. It eu já martelei na cabeça de vocês, né? It, inflamação. Então, otite, meningite, rinite, sinusite, dermatite, tudo isso é inflamação. Patia vai significar alguma doença. Então, uma hepatopatia, uma doença no fígado. Uma hematopatia, uma doença no sangue. Beleza? Tenia e oligo. Os dois vão significar pouco. E aí depende de com quem ele vem agrupado. Então, se você tem uma oligúria, você tem pouca urina. Lembra que a gente falou lá em sistema urinário que uria vai ser de urina? Então, se você tem uma oligúria, você tem pouca urina. Se você tem uma plaquetopenia, você tem uma baixa de plaquetas. Fagia. O que quer dizer fagia? Comida. Tem a ver com comida. Tem a ver, na verdade, com o ato de comer. Então, por exemplo, um paciente neurológico, vamos supor, ele teve um AVC. Agora ele tem dificuldade para
Então ele tem uma disfagia, porque ele está com dificuldade para comer. Conseguiram perceber o prefixo e o sufixo nessas palavras? Só que o dis, ele pode significar, como eu falei antes, tanto dificuldade quanto dor. Então, se o paciente ele tem uma disúria, ele tem dor ao urinar. Beleza? Hemato, eu já falei que é sangue. Então, se você tem um hematoma, você tem uma coleção de sangue. Folículo, a gente também já falou na aula lá de subcutâneo, de pele. E na pele, a gente também já falou lá na aula que a gente falou de pele, que é a derme. Então, se você tem dermatite, você tem uma inflamação na pele. Epiderme, derme e hipoderme. É assim. É epiderme, derme e hipoderme. Epiderme, derme e hipoderme. Gente. Diga. Ó, Como eu já falei com Tu vocês. trocou a minha professora, por isso que eu tô, gente, o que eu tô copiando? Tu trocou a professora? Troquei. Vira aí, por favor. Eu troquei. Rapidinho. Eu trouxe um monte de coisa aqui que eu já falei para vocês, mas que vocês precisam lembrar. Tipo, úria. Eu já tinha falado para vocês de úria. Falei lá na aula do sistema urinário que a gente tem vários prefixos que vão se agrupar com disúria. Disúria, oligúria, poliúria. Agora, o nariz. Tem como colocar aqui? Pode. O nariz, ele pode ser rino ou ele pode ser naso. Então, quando você tem uma inflamação no nariz, você tem uma rinite. Quando você tem uma sonda que passa pelo nariz, você tem uma sonda nasogástrica. Por quê? Ela vai até onde? Até o estômago. Posso? Professora, eu tô com uma fagia. Tá acabando, tá acabando. Lembra que a gente falou sobre reflexo óculo-motor? Por quê? Movimento do olho, dos olhos. Quando a gente for falar de língua, a gente vai passar a falar de glosso. Então, eu tive uma paciente que ela teve uma glossite, que é uma inflamação na língua. Uma pessoa que tem uma artropatia, ela tem? Talvez. Ela tem uma doença na articulação. A gente não vai mais falar que a perna do paciente está inchada. A gente vai passar a falar que a perna do paciente está apresentando um edema. E não é mais perna. Agora é membros inferiores. Para de falar, Eli. Fala membros inferiores. Toda vez que a gente falar de boca, é oro. Tá? Vamos lá. Qual é a diferença de colo para êntero? Colo, a gente está falando só de intestino grosso. Quando a gente fala de êntero, a gente está falando de intestino grosso e intestino delgado. Então, se a gente tem uma sonda nasoenteral, ela vai do nariz até o intestino delgado. Beleza? Quando a gente fala de ragia, a gente está falando de saída excessiva de sangue. Então, se você tem uma rinorragia, você tem no nariz, exatamente. Eu acho que bem tem uma palavra que eu esqueci de colocar aqui. Se você tem uma otorragia, você tem um sangramento no ouvido. Otorragia. Porque oto vem
Agora a gente vai falar que o paciente apresentou uma êmese. E aí, qual é a diferença da êmese para náusea? A náusea é a sensação, é só sentir enjoo. A êmese é quando ele vomitou propriamente dito. A gente não vai mais falar que o paciente fez número 2. A gente vai falar que o paciente evacuou. Aí vem uma perguntinha idiota. Vocês vão virar para o paciente e vão falar assim: o senhor evacuou hoje? Juliana, você fez cocô? Exatamente. Tem que ser muito direto, porque senão o paciente não entende. Exatamente. Mas quando a gente for escrever, a gente vai escrever bonitinho que o paciente evacuou, ou evacuação presente. A gente vai passar a falar de evacuação. O que é a cialorreia? Cialorreia é um aumento da quantidade de saliva. Então, quando o paciente está babando, ele está apresentando uma cialorreia. Pode botar do lado, sabe? Pode. Qual a diferença da enterorragia, que seria o quê? Ragia é o quê? Hemorragia interna, é isso? Não, vamos lá. Enterorragia. O que é entero? Intestino delgado e grosso. Intestino delgado, intestino grosso. Ragia, Sangramento. Então é um sangramento do intestino delgado e intestino grosso. Qual é a diferença para melena? Nas fezes. É uma diferença mais ou menos sutil. A melena é um sangramento alto. O que isso quer dizer? É um sangramento que vai do estômago para cima. Então, estômago, esôfago, boca. Por que que faz essa diferença? Do estômago para cima. Porque ele foi digerido. E, gente, no dia que vocês sentirem cheiro de melena, vocês não esquecem nunca mais. Melena, que é o pior cheiro. E eu tive um paciente, é muito engraçado, eu fiquei com uma peninha dele, porque ele era muito novinho e ele morreu de um jeito muito feio. Mas ele melenou por acho que um mês. Um mês, assim, melenando, ele não conseguia resolver a vida dele, porque ele tinha uma fístula traqueoesofágica, porque agora vocês vão ter que entender. Traqueoesofágica. O que é traqueoesofágico? Era uma ligação entre a traqueia e o esôfago. E aí ele foi engasgando, aí chegou pra gente com uma pneumonia, mas na verdade a traqueia dele, o esôfago dele já estava todo irritado. E aí foi fazendo lesão atrás de lesão, lesão atrás de lesão, e começou a necrosar tudo. O que é a necrose? Já falei isso pra vocês também. É a morte de tecido. É a morte das células. Então o esôfago dele foi morrendo. E aí ia sangrando e ele ia digerindo aquele sangue e melena. Que era de sangue? O sangue vai ser Não, ele sai nas fezes mesmo, só que ele sai digerido. Qual é a diferença visual? Visual é nojento, mas é visual. Da enterorragia para a melena. A enterorragia vai ser um sangue mais vivo. A melena, você percebe o cheiro, que é um cheiro muito característico. E geralmente a gente confirma a presença de melena quando a gente faz um exame de catalase, que a gente chama. A enterorragia, você olha e você vê sangue. Melena não, são fezes muito escurecidas, enegrecidas mesmo. Aí você joga um pouco de água oxigenada e ela espuma. Aí você tem uma catalase positiva. Aí você confirma que você tem presença de sangue naquelas fezes. Porque olhando apenas você não consegue ver o sangue. Entendeu? Mas a melena é presença de sangue nas fezes. Os dois são sangue nas fezes. Melena é um sangue digerido, porque chegou a passar pelo estômago. A enterorragia é um sangramento mais baixo, então não foi digerido pelas enzimas estomacais, entendeu? E aí ele não tem um cheiro tão forte, ele tem cheiro de sangue normal, mas melena não, melena tem um puta cheiro forte. Cheiro de melena. Quando você sentir, você vai entender
cheiro de melena, gente. Não tem muito como. É, tipo isso. É um cheiro muito característico. Agora a gente não vai falar mais, a gente vai mudar a posição do paciente no leito. Agora a gente vai falar de decúbito, a gente vai ter uma aula só de decúbito, disso, decúbito daquilo, decúbito daquilo outro. Anamnese é a avaliação do paciente. É você chegar, conversar, avaliar como é que o paciente está, examinar. O que você está gritando, celular? Avaliar, examinar o paciente. É a anamnese. E o que é a hemoptise? Hemoptise vem de sangue. Quer dizer sangue na secreção. Mas não é que você aspirou e veio sangue. Quer dizer que a pessoa tossiu e veio sangue. Aí é uma hemoptise. Tá? E incontinência pode ser xixi? Pode ser de xixi ou pode ser de evacuação. Tanto faz. Aí você tem uma incontinência urinária ou uma incontinência fecal. Entendeu? Dúvidas? Vocês querem o jogo? Vocês querem comer e voltar pro jogo? Tá, então vai lá. Mais 10 minutos.